No vasto horizonte das profecias bíblicas, três previsões iminentes pairam sobre o tempo. Enquanto as duas primeiras sugerem mistérios cativantes, é na terceira e última profecia que um presságio sinistro se insinua, lançando uma penumbra de apreensão. Esta terceira profecia pode intrigar até os corações mais destemidos. Se você não se considera uma pessoa forte, é melhor nem ver esse vídeo. Prepare-se para mergulhar nas profundezas do mistério, onde o futuro se desenha com pinceladas de suspense. Mas antes de nos aventurarmos nessas profecias, peço que inscreva-se agora para explorar histórias bíblicas emocionantes e descobrir lições atemporais. Não perca a chance de fortalecer sua conexão com a fé. Clique no botão de inscrição, dê seu like e ative o sininho de notificações para ficar sempre informado sobre novos vídeos. E depois disso, mergulhe nas narrativas que tocam o coração. A primeira profecia que vamos abordar é o arrebatamento da igreja, um evento crucial delineado na escatologia cristã. No cenário descrito, Jesus Cristo convocará miraculosamente todos os seguidores, vivos e falecidos, para se unirem a ele. Nesse instante, todos os crentes experimentarão uma transformação imediata, recebendo corpos glorificados e imperecíveis. Este fenômeno extraordinário ocorrerá em um instante, marcando a ressurreição dos fiéis que já faleceram e a metamorfose daqueles que ainda vivem. Este evento assume uma importância no cumprimento das promessas divinas, constituindo-se em um tema de profundo interesse e controvérsia entre os seguidores da fé. Fundamental para a compreensão do arrebatamento é a convicção de que ele se desencadeará antes da tribulação, um período de intensa turbulência e adversidades na terra, conforme descrito nas Sagradas Escrituras. Essa perspectiva sustenta a ideia de que os crentes serão preservados da tribulação, sendo arrebatados para estar com Cristo antes que tais eventos se desdobrem. O conceito do arrebatamento encontra notável respaldo em passagens do Novo Testamento, notadamente em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, onde o apóstolo Paulo apresenta uma descrição eloquente. Nesse contexto, é delineado que o próprio Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiramente, seguidos por nós, os vivos, os quais, permanecendo, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Este encontro com o Senhor nos ares está destinado a estabelecer uma comunhão eterna. Essa passagem enfatiza a natureza divina e miraculosa do arrebatamento, uma vez que será instigado pessoalmente pelo próprio Senhor, não por intermédio de um anjo ou qualquer outra entidade. Isso implica em uma intervenção direta de Cristo nos assuntos terrenos. Além disso, a passagem proporciona conforto aos crentes, assegurando-lhes que aqueles que faleceram em Cristo não serão esquecidos ou deixados para trás. Ao contrário, serão os primeiros a ressuscitar. Para os crentes, o arrebatamento constitui uma fonte de esperança e encorajamento, sendo um lembrete da vitória definitiva de Cristo e da vida eterna prometida àqueles que depositam sua confiança nele. Uma visão notável é o arrebatamento pós-tribulação, que sustenta que os cristãos enfrentarão a tribulação e serão arrebatados no final deste período. Os proponentes dessa visão acreditam que o arrebatamento ocorrerá no meio da tribulação, antes que a ira de Deus seja derramada nos estágios finais. A segunda profecia é a edificação do terceiro templo. A narrativa histórica desloca-se ao longo de uma linha temporal definida, marcada por um início e um desfecho. Deus, detentor da história, atece ao longo dessa cronologia, um testemunho evidente na Bíblia. A Sagrada Escritura assegura-nos dessa realidade, indicando que avançamos ao longo de uma sequência temporal de eventos proféticos predestinados. Reiteradamente, observamos a emergência de um templo. Este templo, ao se manifestar periodicamente na escatologia cristã, assume um papel central na narrativa do fim dos tempos, tornando-se um componente cada vez mais perceptível na evolução dos acontecimentos históricos. De acordo com a escatologia cristã e fundamentado nas tradições judaicas convencionais e nas referências bíblicas, é aguardado que o terceiro templo seja erigido no Monte do Templo, situado em Jerusalém. Este conceito, intrinsecamente ligado ao cenário escatológico, provoca reflexões profundas sobre o significado teológico e espiritual associado à construção do terceiro templo.
O monte do templo representa um local de profundo significado religioso, tanto para a comunidade cristã quanto para a judaica. A construção do terceiro templo é percebida como um cumprimento direto de profecias bíblicas, especialmente aquelas contidas em Daniel capítulo 9, versículo 27 e Mateus capítulo 24, versículo 15. Nestes versículos, um lugar sagrado, ou templo, é mencionado no contexto dos eventos que culminarão nos finais dos tempos. A realização desse evento não apenas ratificará a confiabilidade das Escrituras, mas também afirmará a certeza da existência divina. De acordo com Daniel capítulo 9, versículo 27, esse cumprimento implica na confirmação de uma aliança com muitos, interrompida no meio dos 7 anos, marcada pelo término de sacrifícios e ofertas, e na instauração de uma abominação que causa desolação no templo. Este cenário perdurará até o cumprimento do decreto final. O desdobramento profético se estende ainda à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, indicando que um adversário se erguerá, exaltando-se acima de tudo o que é chamado Deus ou objeto de adoração. Este antagonista buscará estabelecer-se no templo de Deus, proclamando-se divino. Estes versículos convergem em uma narrativa que interliga profecias, eventos escatológicos e uma compreensão profunda do papel do Monte do Templo na manifestação do plano divino. No terceiro e último evento, iremos falar sobre a ascensão da primeira besta. O livro do Apocalipse, capítulo 13, nos apresenta uma figura formidável, nada menos que o Anticristo, emergindo do mar. Esta primeira besta é simbolizada por 10 chifres e 7 cabeças, representando seu imenso poder e autoridade, os quais o dragão, simbolizando Satanás, concede a esta besta ao estabelecer seu trono de poder e grande autoridade. Esta besta, que personifica o Anticristo, não é meramente uma entidade política, mas uma blasfêmia que se opõe a tudo que é divino. Este é um homem energizado pelos próprios portões do inferno, e sua influência se estende a todas as tribos, povos, línguas e nações. A ascensão do Anticristo ao poder será marcada por sua representação como um homem de paz, um líder carismático emergindo do caos da agitação global. Ele apresentará soluções para os inúmeros problemas mundiais, seduzindo muitos com promessas de estabilidade e harmonia. Considerando a atual clamor mundial pela paz, é intrigante observar como o Anticristo, descrito na Bíblia, se elevará como um líder que unirá o mundo em torno da busca pela paz. Não afirmo, de forma alguma, que o Anticristo surgirá em 2024. A verdade é que o tempo de sua aparição permanece incerto. Contudo, meu propósito é simples. Exorto você a considerar a necessidade premente do mundo e os apelos pela paz, ao mesmo tempo em que examina a descrição bíblica de como o Anticristo se apresentará como um homem de paz. É uma ponderação interessante sobre como ele poderá unir o mundo em busca da paz, atraindo a aceitação global como seu líder único. O fato de o mundo se unir sob a liderança desse indivíduo singular deve suscitar diversas reflexões, dentre as quais destaca-se a consideração do nível de engano e do poder absoluto do engano perpetuado pelo Anticristo. Ao longo da história, é inédito que toda a humanidade tenha não apenas ouvido, mas obedecido a um governo unipessoal. A coesão global em um estado de paz, liderado por um único indivíduo, representa uma singularidade na trajetória humana. A aceitação generalizada de um ser humano como Deus, a renúncia a ideologias sociais e políticas em favor de uma figura governante, o abandono de crenças religiosas em prol da adoração a um homem, tais eventos sem precedentes são descritos no registro histórico. Quando contemplamos o contexto histórico, percebemos que a humanidade nunca se viu compelida a exibir uma marca ou símbolo como demonstração de lealdade a um único líder. A existência de um sistema econômico global tão rigidamente controlado que torna a compra e venda impossível sem uma lealdade inquestionável a esse governante representa uma dimensão inusitada na evolução das sociedades. O registro bíblico, especificamente em Apocalipse 13, delineia um cenário sem paralelos na história, onde um líder ressuscitado, dotado de carisma e autoridade excepcionais, é capaz de transcender fronteiras culturais diversas e muitas vezes conflitantes. Este é um momento apontado pela Escritura como um episódio singular, onde se observa uma convergência de eventos extraordinários que desafiam as normas estabelecidas ao longo da história humana.
E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada pelo fantástico cenário bíblico. Diante desse iminente desenlace profético, somos desafiados a refletir não apenas sobre o destino da humanidade, mas também sobre nosso papel individual nesse intrincado tabuleiro cósmico. Agradeço por nos acompanhar em mais um vídeo. Deixe um amém nos comentários para que eu possa compartilhar um versículo bíblico especialmente para você. Se apreciou este conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima jornada, que a paz e a esperança estejam com você hoje e sempre.